Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vocês estão bem? Amém. Com a graça de Deus, o mover de Deus, pela palavra de Deus, nós vamos seguindo. Por favor, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11. 2 Samuel, capítulo de número 11. Enquanto isso, eu quero saudar também os irmãos da internet que estão participando desse culto, os irmãos que estão acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? Interceda por nós para que a palavra de Deus ela tenha livre acesso, em nome de Jesus, nessa noite. 2 Samuel, capítulo de número 11, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Versículo 4, então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Versículo 5, e a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Fecha os seus olhos, Pai bendito. Nós te agradecemos por essa noite, por esse momento de adoração, por esse momento de edificação, de crescimento espiritual que estamos tendo nessa tarde. Pedimos que o Senhor fale com cada um de nós, que a Tua palavra, Senhor, possa suprir todas as nossas necessidades e anseios secretos nesse momento. Que a Tua palavra, ela seja libertadora, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor visite cada internauta nessa hora, e que o Senhor nos abençoe com a Tua graça, com a Tua presença, com o mover do Teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Prometo ser breve, o mais breve possível. Eu queria falar nessa noite baseado numa pergunta. A pergunta é: quando Davi peca? Você pode fazer essa pergunta junto comigo? No 3, 1, 2, 3. Vamos forçar mais um pouco. Quando Davi peca? De novo, no 3, 1, 2, 3. Então eu quero pensar com os irmãos de modo bem sucinto, bem resumido, acerca dessa pergunta. Mas antes disso eu queria traçar aqui uma rota, e a gente vai caminhar por essa rota até que a gente chegue no contexto imediato aqui desse texto que nós lemos, 2 Samuel, capítulo de número 11. A título de introdução, a gente precisa pensar nessa noite o seguinte: você que está na sua casa, participando do culto, que Deus, Ele trabalha com o estabelecimento, irmão Elomi, de leis e de princípios. O que Deus fez no modus operandi de Deus, quando Deus criou todas as coisas? Deus criou todas as coisas e Deus estabeleceu leis e princípios, para que através dessas leis e desses princípios, as coisas viessem funcionar. Então, um dos princípios e uma das leis que são fundamentais, a manutenção da criação de Deus, do propósito de Deus, e para que as coisas funcionem bem, é a lei e o princípio da liderança. A gente vai perceber que quando Deus cria os anjos, Ele cria os anjos com base em hierarquia, em liderança. Um anjo difere do outro em poder, em majestade, em glória, em uma função que ele desempenha diante de Deus.
Quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, a gente observa Gênesis capítulo 1, versículo 14, que Moisés ele vai dizer o seguinte, que Deus criou os luminares, cada um com a sua liderança. O sol para liderar durante um momento, a lua para liderar durante um outro momento. Quando a gente olha para 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 41, Paulo vai dizer o seguinte, que uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e uma estrela difere da outra em glória. Então Deus ele estabelece liderança, níveis de liderança, níveis de hierarquia. Quando a gente olha para a criação do homem, Deus cria o homem como líder em relação à mulher, e Deus cria o homem e a mulher como líderes em relação à criação. Quando a gente olha para as dispensações bíblicas, são 7 dispensações. Quando a gente olha para a dispensação da inocência, a gente vê Adão como líder. Quando a gente olha para a dispensação do governo humano, a gente olha Noé como líder. Quando a gente olha para a dispensação patriarcal, a gente tem a pessoa de Abraão como um grande líder. Quando a gente olha para a dispensação da lei, a gente tem Moisés como um grande líder. Então Deus o tempo todo trabalha com esse princípio da liderança. Agora, por que é que Deus trabalha com esse princípio da liderança? Porque é a forma que funciona. Porque é o jeito que dá certo. Deus é inteligente? Sim ou não? Sim. Então, a única forma das coisas funcionarem corretamente, seja no reino espiritual ou seja no reino físico, é através da hierarquia, da liderança. Eu preciso obedecer alguém, eu preciso me submeter a alguém, e em um determinado momento alguém vai precisar se submeter a mim. Você vai ficar escandalizado, mas nem o inferno sobrevive sem liderança. Sabia disso? Jesus falou que se Satanás expulsar Satanás, o reino das trevas não subsiste. Quando você vai para Efésios capítulo de número 6, a gente percebe que existe uma hierarquia, principados e potestades e dominadores. Então Deus trabalha com esses níveis de liderança e com essas hierarquias. Agora, por que é que eu dei essa volta toda? Quando a gente chega no momento da história de Israel, Juízes no livro de Juízes, a gente vai perceber que falta a pessoa de um líder. Falta liderança em Israel. Juízes capítulo 1, 2 e 3 vai dizer que com a morte de Josué e com a morte dos anciãos que viveram a experiência juntamente com Josué, o povo ficou sem uma liderança. E o povo começou a se entregar ao pecado. Então qual é o anseio de Deus? Qual é a vontade de Deus no livro de Juízes? É levantar uma liderança. É achar um líder com quem ele possa contar e que possa desempenhar aquilo que Deus tinha para aquele momento da história. E aí dentro do livro de Juízes, a gente tem uma sub-história. É como se você chegasse no livro de Juízes e tivesse um link. Se você clicasse nesse link, Wellington, você ia lá para o livro de Ruth. Porque o livro de Ruth é uma história que está acontecendo dentro do livro de Juízes. Você vê que interessante, em meio ao caos social, espiritual, político do livro de Juízes, a gente tem uma história linda, que é a história do livro de Ruth. E o que é a história do livro de Ruth? É Deus agindo na história humana para encontrar e para levantar esse líder, ô glória! A gente vai perceber que Ruth casa com Boaz. Ruth e Boaz serão pais de Obed. Obed, por sua vez, será pai de Jessé. E Jessé será pai de Davi. Então o livro de Ruth é Deus vasculhando, Deus agindo, Deus trabalhando. E veja que esse líder, ele emerge de uma tragédia, de um drama muito agudo, de um momento muito sofrido, de muitas lágrimas, de muita dor, de depressão, de angústia na alma, de morte. Mas esse momento caótico não impediu que Deus levantasse um grande líder, e até hoje a gente fala nesse líder, Davi. Davi, irmãos, para que os irmãos entendam, ele era gabarito. Quando Deus queria falar com o rei, ele dizia: você não está andando como Davi, você não está sendo como Davi. Davi foi gabarito. Deixa eu beber uma água aqui que eu estou nervoso, minha boca está seca. Então Deus está trabalhando ali para levantar um líder. E aí a gente
caminha mais um pouquinho. E também, olha que lindo isso, gente, dentro do livro de Juízes, se você clicasse de novo com o seu mouse, você ia lá no livro de 1 Samuel capítulo 1, porque 1 Samuel capítulo 1 vai acontecer mais ou menos durante o período de Sansão. Então você clica ali, você vai lá em 1 Samuel capítulo 1, o que você tem lá? Deus trabalhando para levantar um outro líder. Que líder é esse? Me ajuda, igreja? Samuel. Então no livro de Ruth, Deus está trabalhando para levantar um líder monárquico. Quem? Davi. Um líder que seria um apontamento para o reino messiânico de Deus sobre essa terra. E no livro de 1 Samuel capítulo 1, Deus está trabalhando para levantar um líder espiritual, um sacerdote, um juiz que vai pôr a mão sobre esse líder monárquico. Veja que coisa linda. O tempo vai passando, Samuel vai ungir Saul como rei. Deus entende que a nação precisa, e a nação está clamando por uma liderança, a nação está clamando por um rei. E quando eu olho assim para Saul, irmãos, Saul é uma história, eu não sei se um dos irmãos que estão acompanhando já se deu o trabalho de ler do começo ao fim a história do Saul, daria uma novela. Eu não tenho essa capacidade, sabe, de escrever, mas se tivesse um dramaturgo assim para se dedicar a estudar a vida de Saul, daria uma novela, porque pensa numa vida assim, num drama, num enredo tão interessante que começa bem. Saul começa bem, é um jovem bonito, ele é o mais alto na sua tribo, ele é o mais alto entre o povo, é um cara que chama a atenção, é um cara humilde, é um cara simples. Quando ele vai ser ungido, ele se esconde, ele diz que a família dele é a menor, a tribo dele é a menor, mas ele começa bem, mas no decorrer da sua vida ele vai se atrapalhando, e acho que, salvo engano, no final de sua vida ele se matou, não é isso, pastor André? Se matou. Você vê? E se você me perguntasse, Júlio, qual é a grande diferença entre Saul e Davi? Eu não vou dizer que a diferença entre um e outro vai ser o sucesso. E aqui você precisa entender aonde eu quero chegar. Qual é a grande diferença entre Saul e Davi? A grande diferença é que Davi, ele tem um estilo de vida em que ele busca a Deus, em que ele anda com Deus, em que ele respira Deus, ele toma café da manhã com Deus, ele almoça com Deus, ele toma café da tarde com Deus, ele janta com Deus, ele dorme com Deus. Tem dia que ele não dorme, ele passa a madrugada toda buscando Deus. E Saul, ele tem que ser empurrado o tempo todo. Você vai ver que quando Samuel olha para Saul, 1 Samuel capítulo 8 e 9, diz, vai acontecer isso, você vai profetizar, o Espírito vai te tomar, vai mudar você em outro homem. Saul, ele é empurrado para a oração, ele é empurrado para as coisas espirituais, e não dá certo. Agora Davi não, Davi, ele é um homem que ele vive a vida devocional dele todos os dias. Sabe, vazava de Davi. Quando você vê os salmos de Davi, ele está cantando, ele está adorando, ele está trabalhando, mas ele está buscando a Deus. Eu vou dizer algo aqui, não é que a vida de oração e a vida devocional vai fazer você uma pessoa de sucesso do ponto de vista material e humano, mas vai fazer de você uma pessoa realizada. Porque é verdade que tem gente que não ora, não lê a Bíblia, mas a empresa dele, irmão Elomi, vai bem, dá certo, ele está ganhando dinheiro, mas pergunta se ele é realizado. E tem gente que ora, a empresa não vai para frente, está com dívida, não consegue pagar o boleto, tem que pedir para procrastinar o boleto, e tira daqui, aperta ali, mas ele vive uma vida de oração. Ele não tem o sucesso financeiro, ele não tem o sucesso material, mas ele é feliz com Deus, ele é preenchido. E aqui a gente tem que ter maturidade suficiente para entender o seguinte: o fato de você jejuar muito, orar muito, falar 300 versículos de memória, pode ser que você não seja uma pessoa bem-sucedida do ponto de vista material e financeiro, mas eu garanto que quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, você vai dormir, e vai ter dia que aquelas lágrimas quentes vão rolar pelos teus olhos, e será a visitação do Espírito Santo te convidando a orar, enquanto aquele que não tem uma vida com Deus, ele está com a carteira cheia, está com dinheiro, mas ele se sente um frustrado. Vê se não é isso que acontece com Saul. O cara tem o reino, o cara tem a máquina administrativa na mão dele, ele tem a economia na mão dele, e ele está perseguindo um pobre garoto de 14 anos, querendo matar o garoto. O que Davi tem? Davi não tem nada.
Davi tem tudo, Saul tem tudo, mas é um frustrado. Davi não tem nada, mas é um realizado. Oh glória, eu quero ser esse grupo de pessoas realizadas, porque andam com Deus, vivem com Deus. Você está lá naquele ônibus lá, qual é? Nova Iguaçu, Cascadura, 544? Você está lá no 544 lá, e buscando a Deus com um fone no ouvido, ouvindo uma oração, se enchendo da presença de Deus. Aí o tempo passa, Saul se perde, e a gente percebe que Davi, irmãos, Deus não faz nada assim, a moda vão-se embora. Deus não faz nada assim. Deus, eu disse aqui sexta-feira que Deus é um Deus que demora. Ele vem trabalhando, sabe por quê? Porque Deus, ele não perde a bênção do processo, porque Davi só é quem ele é por causa do processo que ele passou na vida dele. Você vê que Saul caiu no colo de Saul, de repente estava lá, vai ser você agora, Davi. Davi vem por um processo. Ele vem por um processo. Então quando ele assume, ele está maduro o suficiente para viver tudo aquilo que Deus tem para ele. Davi não é soberbo, Davi não é arrogante, Davi não pisa em ninguém, Davi não é presunçoso. Quando você chega em um texto, ele vai chegar na presença de Deus, vai dizer o seguinte: Senhor, quem sou eu e quem é a minha casa para o Senhor me teres trazido até aqui? E Davi, ele vai vencendo. E se a gente olhar por onde Davi passou, o chão está molhado porque ele chorou muito. E se a gente olhar por onde Davi passou, tem marca de 2 joelhos no chão, porque ele orou muito, e ele sofreu. Ele teve que se fingir de maluco quando ele foi até o rei Aques. Ele teve que se enfurnar dentro de uma caverna. Olhe para mim aqui, imagine um garoto que a vida toda ele respirava ar puro, cuidando das ovelhas, respirando ar puro, pegando uma goiaba aqui, pegando uma fruta ali, correndo para cá, correndo para lá, brincando, se divertindo. De repente, você só consegue ver a luz por uma festa pequena lá no final da caverna. Mas vai ver se não tem salmo escrito de Davi nesse momento. Mas vai ver se não tem Davi buscando a Deus e orando e adorando a Deus nesse momento. Irmãos, é isso que vai fazer a diferença na nossa vida, nessa pandemia, nesse momento tão agudo que a gente está vivendo, não é só no Brasil, no mundo todo. Aqueles que tiverem uma vida espiritual vigorosa, aqueles que cultivarem a sua vida espiritual todos os dias, sairão mais fortes e viverão grandes coisas da parte de Deus nesses dias. O tempo vai passando. Isso é o processo natural da vida. Se a gente não desistir, e se a gente não colocar a carroça na frente dos bois, uma hora a gente vai viver um momento melhor. E Davi está vivendo esse momento. Ele traz a arca de Deus para Jerusalém. Se você for olhar no capítulo 9 aqui de 2 Samuel, ele se lembra da aliança que ele fez com Jonatas e diz: não tem ninguém aí descendente de Jonatas para eu trazer ele para morar comigo, para eu fazer bondade para ele. Ele traz Mefibosete. Então Davi está vivendo um momento bom, um momento confortável. E o texto vai dizer que um dos reis que Davi conheceu durante o seu período de fuga, de dificuldade a Saul, o rei dos Amonitas, morreu. E o filho dele estava reinando em seu lugar. Então Davi pega os seus servos e manda os servos até o rei dos Amonitas, o jovem agora que está reinando, para consolar, para dizer: eu estou com você, pode contar comigo, seu pai foi meu amigo, seu pai me ajudou, e eu estou com você. Se você precisar de ajuda para alguma coisa, alguma insurgência, alguém querendo tomar o reino de você, conta comigo que eu estou com você. Quando o destacamento que Davi manda, os representantes, que Davi manda, chega até o rei dos Amonitas, o jovem interpreta mal, o rapaz interpreta mal, e ele acha que Davi está mandando aqueles homens ali para sondar e depois tomar o reino dele. O que ele faz? Ele raspa a barba dos homens e corta a roupa até a altura das nádegas, envergonha os homens. Isso no Oriente, naquele momento, era uma vergonha muito grande. Quando os homens voltam, Davi fica enfurecido. Davi então manda o exército, só que os amonitas contratam outro exército. E aí Davi peleja contra esse exército, e aí a gente chega nesse texto aqui, 2 Samuel capítulo 11. O exército de Davi vence os sírios, e o texto diz assim, se você puder abrir a sua Bíblia aí, para acompanhar comigo, 2 Samuel 11. E aconteceu
que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon, e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Que tempo é esse? Olhe para cá, você que está na sua casa. O tempo é o tempo em que os reis saem para a guerra. O que os reis estão fazendo? Saindo para a guerra. Então todos os reinos, se você fosse num reino, onde estaria esse reino? Ele estaria em casa? Não, ele estaria na guerra. Só que Davi, ao invés de fazer o que todos os reis estavam fazendo naquele momento, sair para a guerra, ele decide ficar em Jerusalém, que era a casa dele. Qual é o problema aqui? Davi não saiu para a guerra, não. O problema aqui é que Davi não fez o que ele deveria fazer naquele momento. E aqui está o nosso erro. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito, toda obra. Então, cada tempo na minha vida exige de mim uma ação, exige de mim uma postura, exige de mim uma reação. Davi estava num tempo que exigia algo dele. Em vez dele fazer o que o tempo estava exigindo, ele quer fazer outra coisa. E aqui está uma armadilha da vida para nós. Cada tempo da nossa vida, adolescência, juventude, meia-idade, cada tempo da nossa vida espiritual, cada tempo, momento histórico do nosso país, do nosso estado, da nossa igreja, exige de nós uma ação. Cada tempo da empresa que você trabalha exige de nós uma ação. Esse momento não é o tempo de você ficar chateando o teu chefe, perturbando todo mundo, reclamando disso, reclamando daquilo. Às vezes a gente quer espiritualizar todas as coisas e a gente não se deixa levar pelo processo natural da vida. Davi aqui nem precisava orar. É tempo de sair para a guerra? Eu vou para a guerra. Só que Davi fica em casa. Eu quero fazer uma pergunta a você que está no templo e a você que está na sua casa. O que o tempo está exigindo de você agora? Hoje é domingo? Amanhã é segunda-feira. O que a segunda-feira está exigindo de você? O que essa semana está exigindo de você? Não, a minha empresa quer que eu produza mais. Então ore para que você produza mais. O meu chefe quer que eu bata a meta essa semana. Meu filho, Deus é contigo, você vai bater a meta. Então a gente precisa seguir e corresponder à altura da exigência do tempo. Amém? Então Davi, ele não vai para a guerra, ele fica. Continuando, ele ficou. Versículo 2. E aconteceu, a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito. Se ele se levantou, o que ele estava fazendo? Dormindo, no mínimo deitado, né? Se levantou. Então está todo mundo na guerra, está todo mundo pelejando, e o que Davi está fazendo? Eu vou usar uma palavrinha aqui, muito válida, para esse momento que a gente está vivendo. Davi está no ócio. Pesquisa aí um dicionário no teu telefone aí. Ociosidade é a ausência total de uma atividade laboral. Davi não está fazendo nada, porque o problema não é ficar em Jerusalém, o problema é dormir, e depois que dorme, levanta para descansar mais um pouco. Davi não está fazendo nada. Irmãos, a minha esposa está ali de testemunha. Eu estou vendo que as coisas estão apertando. Sabe o que eu estou fazendo? Estou acordando mais cedo. Eu estou acordando 1 hora mais cedo todos os dias. Para quê? Para estudar sobre vendas, para ler sobre o produto que eu vendo, para ver se eu consigo prospectar mais empresas, para ver se eu consigo trabalhar para Deus abrir as portas. Porque não adianta, em tempo de pandemia eu não posso visitar a empresa, eu não posso pegar o meu carro e sair para a rua. Então o que eu posso fazer? Davi está no ócio. Ele chegou no tempo da estabilidade e ele está no ócio, ele não está fazendo nada, ociosidade total. E tem um pessoal que diz que tem a ociosidade produtiva. Quem já ouviu essa frase aqui? Que fulano de tal estava no banheiro e de repente ele teve uma ideia. Fulano de tal estava... Eu acredito na ociosidade, mas não nessa. Mas não na ociosidade em que eu não faço nada. Sabe qual é o meu momento de ociosidade? Eu já disse isso aqui numa outra igreja. Lá no meu quintal tem capim, tem mato, cresce mato. Sabe qual é o meu momento ócio de ociosidade, presbítero Paulo? Quando eu estou de folga, eu pego uma enxada, passo a lima nela, deixo ela bem amoladinha, e eu passo ali o tempo todo capinando. E quanta pregação, quanta coisa boa, quanta estratégia, quanta oração fervorosa, quanta visitação do Espírito Santo eu tenho ali enquanto eu estou batendo a minha enxada.
fazendo alguma coisa. Nesse momento de pandemia, talvez você está proibido de fazer muita coisa, estar com alguém, fazer alguma coisa, visitar, exercer aquilo que você sempre fazia. Mas o que é que você não pode fazer? É se entregar à ociosidade. Quem já ouviu essa frase? Mente vazia é oficina do diabo. Então Davi ficou ali e se levantou. Se levantou. Talvez Davi pensou, já trabalhei tanto, já fiz tanto, agora eu não preciso orar, não preciso ler Bíblia, não preciso fazer mais nada, eu já memorizei tanto versículo. Cuidado. Se levantou e andava passeando no terraço da casa real. O que Davi estava fazendo no terraço? Me ajuda, igreja? Passeando. O que é o terraço aqui? O terraço é a plataforma pela qual Davi vai encontrar Betseba. Davi só vê Betseba porque ele está nessa plataforma que permite a ele visualizar. O terraço de Davi provavelmente era o terraço mais alto daquela cidade. E o terraço aqui é a plataforma pela qual Betseba, que não tomou o devido cuidado com a sua nudez, foi vista por Davi. Qual é o problema? É o terraço, igreja? Não. O problema é o que eu faço no terraço. O problema é a plataforma? Não, o problema é o que eu faço na plataforma. Agora, diga-se de passagem, eu treinei para falar isso aqui. Tem um insight de encontro aí do inferno. Sai disso, crente, em nome de Jesus. Encontro para casado, encontro para um encontro ocasional sexual, em nome de Jesus. Se liberta disso. Davi está no terraço ali. E o que ele poderia fazer? Vamos ler a Bíblia? 1 Samuel capítulo 9. Você que está na sua casa, puder acompanhar. Versículo de número 26. Diz assim, 1 Samuel 9, 26. E se levantaram de madrugada. E sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo, levanta-te e despedir-te-ei. Levantou Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. O que está acontecendo aqui? Samuel está vivendo um momento em que ele está ali empossando Saul como rei de Israel. O que ele vai fazer? Saul, vamos no terraço conversar um pouco? Pegou isso aqui? Samuel está dizendo, vamos no eirado. Saul, vamos no terraço conversar um pouco antes de eu despedir você, antes de eu ir embora. Então o que Davi podia fazer no terraço, gente? Podia estar com um amigo conversando. Podia estar conversando com alguém. Podia estar conversando das experiências dele. Podia chamar aquele amigo que há muito tempo ele não tomava um café para tomar um café com ele. Ele podia estar conversando, ele podia estar na companhia de alguém naquela plataforma, mas ele decidiu ficar sozinho. Que mais que Davi podia fazer? Vai dar trabalho, mas é bom. Atos capítulo de número 10. Atos capítulo de número 10. Versículo de número 10. Versículo de número 9, perdão. E no dia seguinte, Atos 10, 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu, o quê? Pedro, para orar. Quase a hora sexta. O que Davi podia fazer no terraço, gente? Orar. Mas Davi se levanta no terraço para não fazer nada, para passear no terraço. Sabe o que é isso aqui? E aqui eu preciso deixar bem claro que nessa noite eu não quero expor ninguém. Talvez você está pensando, poxa irmão, o senhor está me entristecendo, está me magoando, está falando algumas coisas e vai falar algumas coisas para me entristecer, para me colocar para baixo, amanhã é segunda-feira, como é que eu vou ficar? Não, eu não quero fazer isso. Meu propósito é abençoar a tua vida, é estender a mão para você ser abençoado. Sabe o que é isso? Davi está no terraço. O terraço é o que? Plataforma. Davi está andando, olhando, sozinho, não tem ninguém para conversar, não está orando, não está fazendo nada. Um homem que orava tanto e logo agora ele não ora. E aí, sabe o que é isso? É alguém, se tivesse um celular, ia fazer. Você pega o Facebook e fica assim, ó. Pega o WhatsApp e fica... 1 hora, 2 horas, 3 horas do seu dia. Ou então, 2:30 da manhã. Aí você, kkkk.
Primeiro, que quem está 2, 3 horas da manhã não quer o que é presta na internet. Não quer. Tá lá. Outro dia eu falei para a Marli, deixei a Marli aqui na igreja, fui buscar a Isabela, cheguei em casa e a gente que é casado, quando fica sem o cônjuge, o homem sem a esposa é estranho, né? Eu cheguei em casa e eu sentei no sofá e fiquei lá, mexendo no LinkedIn. Aí passou uma hora, eu falei, meu Deus, quanto tempo eu estou perdendo aqui. A gente fica meio desorientado, né, sem a esposa. Não vou esquentar comida, vou descansar um pouco, vou ler, vou fazer alguma coisa, perdendo tempo. Davi está perdendo o precioso tempo. Sabe qual é a coisa mais cara no mundo? É o tempo. O segundo que passou ele não volta mais, o minuto que passou ele não volta mais. E se tem uma coisa que está acontecendo nesse momento, é a gente perdendo tempo. Não dá para eu trabalhar, não dá para eu fazer isso, não dá para ir para a igreja, não dá para fazer aquilo. Meu filho, coloca um fone no ouvido, vai assistir um curso, vai ouvir uma palestra, vai fazer alguma coisa, vai aprender um artesanato, vai ocupar a tua mente com alguma coisa. Davi está passeando, e de repente, enquanto ele está passeando, ele vê a Betseba. E aí ele pergunta por ela. Isso aqui é interessante, por quê? Porque o pecado, ninguém pode falar assim, eu caí, de repente, caiu. Não, o pecado ele tem uns níveis de acesso, são degraus que a gente vai subindo, ou melhor dizendo, descendo pouco a pouco. Primeira coisa do pecado, permissividade. A gente se permite, eu vou ver só essa foto, não tem nada a ver eu ver essa foto, eu vou ver esse vídeo, eu vou acessar esse site, eu vou começar essa conversa, esse diálogo, eu vou alargar um pouco mais a confiança com essa pessoa, com aquela pessoa, e a gente vai caminhando. Davi, ele está caminhando para isso. Primeiro ele pergunta, quem é ela? Aí diz, é a mulher de Urias, a mulher casada. Aí segundo, traz ela para mim. Agora olha para mim, imagine o burburinho, a fofoca no reino, todo mundo falando, Davi chamou a mulher de Urias e levou ela para o palácio. Davi agora ele está sendo levado pela impulsividade sexual. Mas por que isso está acontecendo? Porque era tempo dos reis saírem à guerra, mas Davi ficou em casa, fazendo nada. Tem gente que diz assim, mas eu sou forte. Eu vou espantar você, mas eu vou dizer algo para você que está na internet, para você que está aqui. Aonde você se acha forte, você é 2 vezes mais fraco. Uma porque o inimigo pode te tentar, e outra porque você se acha forte, e você não terá a devida vigilância nessa área. Talvez Davi, quando ouviu o canto das mulheres dizendo, Saul matou milhares, Davi, 10 milhares. A soberba, o orgulho não subiu. Quando ele passou necessidade, nada afetou ele. Quando os irmãos perturbaram ele, ele não entrou em discussão e briga com os irmãos. E ele dizendo assim, mas quanto a isso também não tem problema. Aí foi justamente nessa área que Davi caiu. Sabe, eu quero falar nessa noite, resumindo aqui, né, sobre a força que o sexo exerce sobre a sociedade. Sabe em que é gasto mais dinheiro no mundo? Em que? Você vai dizer em petróleo? Não. Você vai dizer é gasto mais dinheiro no mundo em ouro, em investimento, em bolsa de valores? Não. A coisa em que mais se investe dinheiro no mundo é o sexo. A indústria de bebida, ela não investe em bebidas, ela investe em sexo. A indústria da novela não investe em novela, ela investe em sexo. A indústria do cigarro não investe no cigarro, investe em sexo. Tem uma mulher nua, tem um homem nu, tem uma beleza, tem uma sensualidade. Tudo gira em torno da sexualidade. Quantos filmes Hollywood produz por ano? Não sei. Quantos filmes adultos são produzidos por ano? Para os irmãos terem uma ideia, fizeram uma pesquisa e constataram que 70% do tráfego de acesso a sites adultos são realizados entre 9 horas da manhã e 5 horas da tarde. Esse horário a gente está fazendo o quê? Trabalhando. O cara está no trabalho, mas está acessando o site pornográfico, site adulto, conteúdo para estragar a mente, estragar a cabeça, estragar as emoções. Agora eu vou usar uma abordagem aqui bem popular. Você é maluco, cara? Numa crise dessa, gente desempregado, precisando trabalhar, e você contaminando a sua mente, a sua alma, as suas emoções com podridão.
Agora eu faço uma pergunta para você. O cara que se entope de sujeira desse nível, qual é o nível de criatividade, capacidade inventiva e de produtividade dele? Zero. Eu assisti um cara que trabalha com criação de mídia, ele depende totalmente da criatividade dele. Ele disse que começou a assistir conteúdo adulto, um dia, 2 dias, uma semana, daí um pouco, as coisas dele estavam indo à bancarrota, porque a mente dele já não funcionava, a mente dele já não conseguia criar mais nada, estava indo de mal a pior. E eu estou falando para gente que está viciada nisso, está cativa nisso. E como que eu sei que eu estou preso a isso? Primeiro, começa com a permissividade. Segundo, com a argumentação. Não, é porque por causa disso, dessa crise no meu casamento, é porque eu sou mais fraco, é porque ninguém sabe o que eu passo da minha vida. Não. Como nós somos seres psicológicos, a gente sempre vai argumentar. Segundo estágio, argumentar. Terceiro estágio, a gente começa a ter abstinência. Pessoas que têm abstinência, se ficar sem ver, eles entram em crise. Segundo, desistência. Já não quer lutar com o vício, já não quer uma mudança de vida. Você vem para o culto, você está no culto, você está assistindo essa live, mas você está pensando em alguma coisa, alguma podridão, quando essa live, quando esse culto acabar. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu poderia pregar sobre tanta coisa, mas Deus me dirigiu a falar sobre isso nessa noite. É sinal que Deus quer libertar você. Deus quer libertar a sua mente disso. O sexo é algo bom dentro do casamento. O sexo foi criado por Deus para conectar o casal e para motivar a perpetuação da raça humana. Mas se tem uma coisa que destrói a natureza humana, Roberto, é o sexo mal administrado, o sexo praticado fora dos padrões de Deus. Você que está na sua casa, abra comigo, por favor, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 18. Eu não quero constranger de ninguém, eu não quero magoar ninguém, eu não quero entristecer ninguém, eu quero ajudar você. Se Deus está falando sobre isso, é porque Deus quer ajudar você. Deus está vendo teu sofrimento, Deus está vendo tua angústia, Ele quer libertar você. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Irmão, isso destrói. Uma das coisas que mais tem denegrido a raça humana é a lascívia. É o pecado, são os pecados sexuais. Olha para Sodoma e Gomorra. Se tinha uma cidade para a gente falar dessa cidade até hoje, era Sodoma e Gomorra. Porque quando Ló olhou, ele falou que as campinas, os campos eram bons para agricultura, para pecuária. Sodoma e Gomorra era para ser como se fosse São Paulo hoje, uma cidade dos Estados Unidos, uma cidade da Europa, que todo mundo falaria. O que destruiu Sodoma e Gomorra? O pecado sexual. Quer ver uma coisa? Quando a gente olha para Daniel capítulo 5, eu já disse isso aqui nesse púlpito. Os últimos versículos de Daniel capítulo 5, a gente tem um rei chamado Belsazar. Belsazar é corregente da Babilônia. O pai dele, Nabonido, é o rei. E ele decide fazer o seguinte, preste atenção nisso aqui, por favor. Está vivendo o rei na Babilônia está em declínio. Já faz 100 anos que Nabucodonosor morreu. E o reino está declinando, está morrendo, está definhando, está acabando. Os inimigos estão pilhando, estão acabando com tudo. Aí o pai de Belsazar diz o seguinte: meu filho, fica aqui. E eu vou sair para fortalecer o nosso reino no exterior. E você toma conta da capital para mim. Sabe o que Belsazar faz? Daniel capítulo 5. Ele chama uma festa, sabe? Aquele festão, chama os amigos para beber, chama as concubinas, chama as mulheres e traz todo mundo e começa a faltar talvez utensílios para servir o vinho. Ele faz o seguinte: vai lá na tesouraria, pega os utensílios de ouro que foram tirados de Jerusalém, traz para cá também.
e tá aquela bagunça, aquela frivolidade, aquela coisa toda, todo mundo bebendo vinho, usando as coisas de Deus para bagunçar, e as mulheres e as concubinas, aquela farra, aquela orgia, de repente aparece uma mão. Aparece uma mão, só tem a mão escrevendo: Mené, Mené, Tekel, Parsim. E Belsazar fica desesperado, quem sabe ler isso aqui? Ninguém sabe. De repente chamam Daniel. Daniel já é um idoso. E quando Daniel se apresenta para Belsazar, Belsazar pergunta assim: Daniel, porventura é tu o mesmo, aquele Daniel? Aí Belsazar diz assim: lê para mim o que está escrito aqui. Aí Daniel diz: olha, medido foi o teu reino e dividido. Pesaste e foste na balança, e foste achado insuficiente, passou de ti o teu reino. Sabe que o historiador Heródoto diz que naquela noite, em que estava todo mundo bebendo, com as mulheres, se dando a farra ali, aquela coisa toda, Ciro, o rei do reino, o imperador do reino Medo-Persa, estava invadindo a Babilônia e tomando. Gente, para pensar nisso aqui. Seu pai bota você para tomar conta de uma empresa e diz: olha, eu vou sair para o exterior para ver se eu consigo investimento, empréstimo para ajudar a empresa. Quando ele chega, você pegou a empresa e fez uma bagunça, está com mulher, está com uma coisa toda, é isso que está acontecendo. E Belsazar perde o reino, por quê? Por causa da impulsividade sexual. Heródoto vai dizer que Ciro, desde criança, foi ensinado a não beber, a ser uma pessoa comedida. Sabe, quem segue a lei de Deus, quem segue as coisas de Deus, sendo crente ou não, mas sendo fiel à lei natural de Deus, seguindo os padrões da consciência, ele é abençoado por Deus. E Ciro domina aquele reino. Quer ver uma coisa? E aqui eu já vou terminar. Herodes está dando um aniversário. E aí Herodes diz: traz mais uma, e traz mais uma, e traz mais uma, e ele vai bebendo, bebendo, bebendo. Daqui a pouco Herodes está bêbado. E lá no cárcere está o profeta João Batista. Daqui a pouco uma mulher chamada Herodias, mulher de Herodes, mas que antes era mulher do irmão de Herodes, de Filipe, que Herodes tomou indevidamente. E João Batista disse: não é para você fazer isso. Herodias chama a filha dela e diz: dança para Herodes. Aí a menina vem, uma jovem bonita, sensual, vem e dança de frente para Herodes. E Herodes fica encantado com aquilo ali. E gente, olha que loucura. Herodes diz assim: ó menina, se tu pedir metade do reino eu te dou. Você já parou? Quando a gente olha para a dinastia herodiana, eles são idumeus. Foi com muito trabalho, muito sufoco, que o primeiro Herodes subiu ao trono, e agora é um dos sucessores, por causa de uma jovem bonita, da sensualidade, da lascívia, da impulsividade sexual. Ele está dizendo: se você dançar bem, eu te dou. Se você pedir, eu dou metade do reino. E nessa pandemia, tem gente perdendo casamento, se entupindo de conteúdo impróprio, entrando em site indevido. Eu vou falar isso tomado pelo Espírito de Deus. Deus está falando com pessoas nessa noite. Vamos ficar de pé para a gente orar. O sexo é tão forte, irmãos, tão forte, que no momento da intimidade é liberado na mente humana, no cérebro humano, substâncias que os cientistas chamaram de opioides. Sabe qual é o significado dessa palavra opioide? Parecido com o ópio. O sexo é uma coisa tão forte que a única coisa da terra que se assemelharia, segundo os estudiosos, seria a heroína. Uma coisa tão poderosa como deve ser usada devidamente. E talvez você está dizendo assim: você está escandalizado com o que eu estou falando. Não, porque se o seu filho adolescente abrir a Bíblia em Cantares de Salomão, ele vai ver conteúdo que fala sobre a intimidade correta entre um homem e uma mulher casados. A gente não fala, a gente não ensina. E quando os filhos acessam a internet, as plataformas e tudo mais, eles vão absorvendo. Qual foi a última vez que você conversou com o teu filho, com a tua filha sobre isso, sobre alguma coisa, deu alguma orientação, falou abertamente com ele? Está crescendo, está com 15, está com 16, e você está achando que essa menina ainda tem 10 anos, 8 anos, 9 anos. E quando a gente vai ver, as coisas fugiram do nosso controle. Em nome de Jesus, nessa noite,
Não quero constranger de ninguém. Eu volto a repetir isso aí. Aumenta aí, Vicente, esse som aí. Não quero constranger, entristecer ninguém. Você não precisa ficar triste comigo. Eu sei que a minha mensagem é muito específica para pessoas que estão tendo dificuldade nessa área. Você não precisa ficar constrangido. Por quê? Porque eu não quero ser hipócrita. Que os homens, quais dos homens um dia não abriu o WhatsApp e não estava lá um conteúdo, alguma coisa? Então uma coisa que todo mundo é seduzido, todo mundo é assediado por isso o tempo todo, na televisão, na internet. Você não precisa se achar o extraterrestre. E aqui eu quero estender e falar também para você que passa pressões e dificuldades por algum anseio homossexual, algum desejo homossexual. Você sente desejo por alguém do mesmo sexo de você. Você não precisa se sentir um excluído, porque do mesmo jeito que você sente esse desejo forte, eu também, quando estou na rua, talvez com a minha esposa e passe uma mulher, eu posso ser atraído a olhar por ela. Só que nem por isso eu vou extravasar e dar vazão a isso. Da mesma forma, você que passa por esse desejo, essa luta, você vai vencer em nome de Jesus. Agora, o que você não pode fazer? É desistir. Você que está na internet, não desista. Lute. Sabe por quê? Porque tem gente que passa a vida toda lutando contra a inveja. Tem gente que passa a vida toda lutando contra o orgulho, contra outros desejos, contra outras coisas. E vencem, e vão vencendo. Você vai vencer também. Amém? Feche os teus olhos. Eu não sei, talvez você conhece alguém da sua família, um amigo, conhece alguém, sei lá, eu queria que você orasse, você que nessa área não enfrenta a luta, que você orasse por alguém, em nome de Jesus. Tem milhares de pessoas acompanhando pela internet agora, e eu creio que Deus pode entrar com libertação. Vai ser da noite para o dia? Não, pode ser que você tenha que pedir ajuda a um psicólogo, um terapeuta. Pode ser que você tenha que chamar teu pastor, confessar esse pecado, para que você realmente tenha liberdade espiritual e a tua consciência limpa. Pode ser que essa noite vai ser a noite que você vai decidir romper com essa relação extraconjugal, com esse flerte na empresa, com essas conversas no Messenger, no Instagram, no Facebook. Até quando você vai arrastar isso? Até quando você vai levar isso? Se arruinando. Todo mundo sente a presença de Deus na igreja e você não sente nada. Aleluia. Oh, Paizinho querido, é verdade que nós, seres humanos, temos dificuldade às vezes de lidar com a fraqueza do outro. Eu tenho, Pai. Tem coisas que eu não consigo aceitar, não consigo entender. Mas graças ao teu amor, a tua misericórdia, o Senhor não é homem, não é como nós. E tem gente, Pai, tem gente que já está tão afundado nesse lamaçal, Pai. Mas lá no fundo do coração o Senhor sabe que tem desejo de sair disso. Eu queria que o Senhor visitasse agora essa pessoa, visitasse essa menina, visitasse esse menino, esse jovem, visitasse esse marido, essa esposa, esse homem, essa mulher, esse obreiro, esse pastor. Ó Deus, em nome de Jesus. Orabara shuri que analassai, Deus. E que o Senhor desse estratégia, que o Senhor desse sabedoria, que o Senhor possa colocar alguém no caminho dessa pessoa, alguém na trajetória dessa pessoa, para ela se abrir, para ela sair desse quarto escuro que é a alma, o coração dela, e viver liberdade. Senhor, quantas pessoas foram abusadas, Senhor, quantas pessoas por causa desses abusos, ó Pai, acabaram se vendo, ó Pai, envoltas em tantas coisas estranhas. Senhor, ajuda agora essa pessoa, em nome de Jesus, ajuda, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de mudança, Senhor, em nome de Jesus. Você que concorda com isso, aplauda o Senhor e diga bem forte, amém.